Olá, eu sou o Robson Viana Eu sou o Marcos e Douglas. você está no canal Conecta. Mente. E aí, Marquinhos, prazer imenso Primeira, mais uma vez estar com tamo aí você de aqui novo. nesse bate-papo, trazendo conteúdos para colaborar, para contribuir com as pessoas que nos assistem. E hoje nós vamos falar sobre Medo de falar em público. medo de falar em público. Quantas e quantas pessoas não sofrem desse mal, hein, Marquinhos? Medo de falar em público. Cara, e aí engloba medo, engloba timidez, né? Eu era um cara super tímido, eu era um cara que tinha medo de me expressar, medo de falar em público. E realmente era bem doloroso na época. Era um processo bem doloroso, onde eu tinha medo de falar, eu tinha medo de chegar nas pessoas. Então, aquela história, eu chegava no lugar mudo e saía calado. E o problema de você ter medo de falar em público, é a consequência que isso te traz, né? O problema é que você passa a viver nos teus relacionamentos, em prol das tuas conquistas, das tuas realizações, da tua maneira de se expressar. Então esse medo ele é um problema que aflige as pessoas em todas as áreas da vida delas, seja na área social, seja na área de relacionamento ou profissional. Por ela ter medo de se expressar, ela acaba não criando conexões com o outro, e isso faz com que ela não alcance bons resultados para a vida dela, no modo geral aí, em todas as áreas da vida dela. Pois é, e aí eu trago para a minha vida. Na época que eu trabalhava como CLT, cara, eu tinha medo quando o gerente vinha trabalhar comigo. Então, era uma semana bem dolorosa, por quê? Porque ali eu ficava com medo do que é que ele ia pensar de mim, o que é que ele ia achar. Quando eu falasse, será que eu ia falar a coisa certa? Entendeu? Então eu tinha um medo tremendo e aquilo ali acabava atrapalhando meu resultado. Porque eu sabia o que precisava ser feito, eu sabia fazer, eu tinha as competências para fazer, só que o medo ele me paralisava. E não só no trabalho, como também na época do colégio, o medo já me atrapalhou muito. O medo já me atrapalhou demais. É tanto que quando a gente fazia trabalho de colégio, eu dizia, eu posso fazer tudo, eu só não quero falar. Fazer a apresentação. Eu vou ajudar, vou estar ali, mas na hora da apresentação... É tanto que eu sabia do conteúdo e sempre eu ficava lá, tipo, eu era o cara que segurava a cartolina. Tem aquele cara que segura a cartolina, era eu. Porque realmente eu tinha muito medo de me expressar, eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar. E o que eu acho interessante é que tem pessoas que têm uma facilidade maior de se expressar, né? Você sempre vai observar alguém que chegando e conversa, e se você deixar ele pega no microfone, se você deixar ele toma a frente, e ele fala, e para você conseguir falar alguma coisa ali na roda de amigos, ou no grupo que você tiver, ou até mesmo num grupo maior, você tem que pegar a senha e falar, amigo, espera um pouquinho aí que eu também tenho alguma coisa para falar. Então tem pessoas que naturalmente ela tem já uma habilidade predisposta para falar e não sofre tanto com esse medo de se expressar e de falar em público. Aí no caso, isso aí tá ligado já a pessoa, tipo, ela já nasce com essa predisposição. Tem pessoas que, pelo seu natural, né, o seu perfil natural, ela tem uma predisposição a se comunicar mais. São pessoas comunicadoras já da sua própria essência. Então, no caso, tem a ver com perfis. Você sabe muito mais do que eu, tu é analista comportamental, então essa questão de perfis. Hoje eu conheço o meu perfil porque eu estudei, busquei, e hoje eu entendo o meu perfil e entendo por que eu funcionava de determinadas formas. Então, essa questão do medo de falar em público, dessa insegurança, tem a ver com o perfil. Tem pessoas que têm uma facilidade maior para falar em público. Isso não significa que ela não tenha medo, ela tem uma facilidade maior, por natureza. Eu vou falar aqui algumas características que você vai trazer à sua memória e vai até identificar algumas pessoas que você conheça que têm essa característica. São pessoas que são excelentes comunicadores, então eles gostam muito do contato social, do contágio social. Se vê um grupo de amigos, ele vai chegar para contar uma piada, vai chegar para contar uma história, vai chegar para brincar com a galera. Ele gosta muito de ser reconhecido, de ser validado. Ele gosta muito do contato pessoal, entende? Então essas pessoas, elas têm por natureza uma facilidade maior em se comunicar. Agora isso não significa que elas não têm medo de se comunicar. Ali ela está na área, né, na zona de conforto dela, então ela comunica muito bem com as pessoas que ela conhece, com um grupo de pessoas ali. Mas isso não significa que se de repente ela se deparar com uma situação que esteja fora do cotidiano dela, fora da zona de conforto, não significa que ela não vai ter também esse medo de se expressar ou de falar em público. Então é como se esse perfil de pessoas, como é que eles são chamados? Eles são os comunicadores, né? São os influentes. Pronto, esse perfil mais influente são pessoas que ela tem medo,
Só que ela é como se ela não permitisse que o medo dela paralisasse. Ela tem já, do natural dela, uma facilidade maior de se expressar. Bacana. E aí é interessante essa questão do medo paralisar. A questão do medo fazer com que você impeça que você fale, ou que você se expresse, ou que você se dê bem numa entrevista de emprego, ou se dê bem num processo de vendas, ou até no processo de uma conquista, num relacionamento. Então, o medo está ligado a isso. É o medo da opinião dos outros. Então, tipo, esse perfil aí é como se eles se preocupassem menos com a opinião dos outros. Não relativamente, porque o medo em si, ele vem de diversos fatores. Eu posso ter medo de falar em público por medo de errar. Eu posso ter medo de falar em público por medo do que vão pensar de mim. Eu posso ter medo de falar em público por medo de eu não ser compreendido. Então, existem diversos fatores que eu deixo com que aflorem na minha mente e eles vão transmitir cada vez mais medo a ponto de eu não ter coragem de me expressar. Entende? Entendi. Faz sentido para você? Fez. Então, existem pessoas que elas têm mais habilidade de se comunicar, mas isso não significa que elas também não têm medo. Você pode ter certeza que em algumas circunstâncias ou em determinadas situações, ela vai ter algum tipo de medo para se expressar. Ou medo de, eu não conheço essa galera, será que eles vão pensar de mim? Ou medo de, pô, eu não estou aqui no meu ambiente natural, não me sinto confortável e se eu errar? Entende? Mas eles têm uma habilidade, uma facilidade maior em se comunicar. Porque eles já pela própria natureza do perfil delas, elas têm essa habilidade de comunicar, de se expressar, de falar de uma maneira mais assertiva e sem tanto receio quanto a outros perfis que nós temos aí. E aí, então quer dizer que, tipo, eu era o perfil de pessoa que eu tinha muito medo de me expressar, medo de falar em público, medo de falar minha opinião, medo da opinião dos outros. Eu tinha muito esse medo. E aí eu comecei a me adaptar. As situações da vida me fizeram me adaptar. Eu precisei, por exemplo, para tu ter uma noção, na época do colégio eu era tão tímido, eu tinha tanto medo do que os outros iam falar, que teve uma viagem que foi feita lá, uma viagem que a gente fez, e eu estava lá na frente no ônibus, bem quietinho e tal. O meu professor chegou para mim e disse, vai lá pro fundo, vai bagunçar com os meninos, para ter noção como eu tinha medo de me expressar, como eu era tão tímido. E talvez essa timidez ela estava ligada ao medo. Eu era tão tímido por quê? Porque eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu tinha medo do que eu ia falar, as pessoas não aceitassem. Então, eu acredito que está totalmente ligado o medo à timidez. Aquela timidez ali. Só que aí, falando de perfil, e hoje eu entendo um pouco mais sobre o meu perfil, então, as pessoas elas podem se flexibilizar. Não quer dizer que, por exemplo, eu sou uma prova viva. Que eu era um cara super tímido e tinha muito medo, e hoje eu estou no processo de evolução, estou no processo de mudança, de me tornar mais comunicativo, de me importar menos com a opinião dos outros. A importância de conhecer, um exemplo sobre o perfil. Como é que ajuda nesse processo de, digamos, libertação? Quando você conhece o teu perfil, você abre aí a capacidade em você de conhecer mais a si mesmo. E a partir daí você consegue identificar os teus pontos mais fortes e os teus pontos mais fracos. E você identificando esses pontos a ser melhorado, você consegue o quê? Desenvolver as habilidades que você já tem e desenvolver habilidades novas que você ainda não tem. Então, quando eu me conheço, quando eu trago para mim o autoconhecimento, eu abro aí um leque de possibilidades para que eu desenvolva e elimine tudo aquilo que está me impedindo de melhorar os meus relacionamentos ou até mesmo de me comunicar. Show de bola. Então, essa questão de perfil está muito ligada à questão de, cara, se eu me conheço mais, eu vou saber quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, e aí eu vou poder tomar decisões quando eu ver que eu estou paralisando, porque o medo ele tem esse efeito, o medo tem aquele efeito de paralisar, você só não pode permitir que ele paralise por total. O medo é como se o medo ele fosse um acionador de um alerta. Imagina se eu saio daqui correndo aí sem medo nenhum e eu vou atravessar uma avenida dessa aí sem medo de nada. Cara, vai vir um carro e vai me matar. Então o medo ele é super importante para isso. Então, como eu falei, imagina, a gente vai passar aí nessa avenida aqui na Agamenon, vem um carro, bate em mim e aí o prejuízo. Então o medo ele tem ele é muito importante. Eu comecei a ver que o medo era importante para ele acionar o sinal de alerta. Agora eu comecei a perceber que quando eu deixava o medo ser muito maior
do que a vontade que eu tinha, aquilo me paralisava e aquilo fazia com que eu não realizasse. Aquilo ali fazia com que eu deixasse de atingir meus objetivos. Então, é preciso ter essa percepção, de entender até que ponto o medo está sendo saudável. E só para não deixar linkado a questão do perfil com a questão do medo, todos nós, de acordo com a teoria DISC, nós temos desenvolvido os 4 perfis, né, que foi identificado aí na teoria DISC, né, que são os executores, os dominantes, os influentes, comunicadores, os estáveis e os analíticos. Todos nós temos esses 4 perfis. Toda pessoa tem. Qual é a diferença? É que algumas pessoas têm de 1 a 2 ou talvez até 3 perfis mais acima, né? mais elevados do que outro. E o que está sempre em escala maior é o que se sobressai. Faz sentido? Sim. Então o que acontece? Tem pessoas que pela própria natureza, ela tem por própria natureza a facilidade maior de se comunicar. Mas isso não significa que uma pessoa que não tem por natureza essa facilidade, ela não consegue, entendeu? Fazer uma adaptação do perfil dela para que ela consiga também se comunicar e ter efetividade na sua comunicação. O ponto é o seguinte, o medo ele aflige todas as pessoas. Umas pessoas elas se permitem ser paralisadas, elas preferem não afrontar o medo, né? E outras pessoas elas lidam com isso de uma maneira inteligente e conseguem desenvolver ali a sua comunicação sem que o medo as paralise. Então o ponto é exatamente isso, você identificar qual é o teu medo e trabalhar em cima dele para que você tenha inteligência suficiente, emocional, de se comunicar de uma maneira que fique confortável para você e isso não paralise, não acabe por impedir você de alcançar os seus resultados através da comunicação. Porque hoje, tudo é comunicação. Tudo é comunicação, tudo comunica. Eu estou conversando com você aqui, verbalmente eu estou comunicando. A minha postura corporal está comunicando. Então, se você olhar uma pessoa e aquela pessoa estiver tomada por medo, ela vai estar comunicando medo. Entende? E além do problema, né, toda a fisionomia, toda a fisiologia dela vai, né, tá ali com medo, com receio. Você vê que a pessoa se encolhe em postura de se defender, como se algo fosse atingir ali, né, o corpo, como se algo fosse atacar ela. E qual que é o fato? Quando você identifica o medo, identifica de onde vem esse medo, e você consegue trazer o recurso necessário para que ele não te paralise, aí você consegue desenvolver a habilidade de se comunicar cada vez mais efetivamente. E aí fica muito mais fácil para você se comunicar e para o outro compreender a tua comunicação. Bacana, show de bola. Qual é as dicas que tu dá para desenvolver essa sacada de eliminar o medo, essa sacada de entender que o medo é importante, o medo faz parte da vida, como tu falou aí, da vida de todo mundo. Eu estava linkando a questão do medo à questão do perfil. Eu estava imaginando que as pessoas que têm um comportamento mais estável, elas tivessem mais medo do que as pessoas que são um perfil dominante. Mas não tem nada a ver. Tanto o dominante quanto o estável, ele tem o mesmo medo. Predisposição de sofrer com medo por igual. Pode ser que um estável, ele se adapte muito melhor e sobressai muito maior do que os medos do que um dominante. Então, na minha cabeça estava aqui, o cara que é dominante, o cara que é influente, que já chega falando, ele tinha menos medo do que a pessoa que é mais estável, mais tímido. Fez muito sentido agora para mim. O medo ele vai estar existente independente do perfil da pessoa. Independente do perfil da pessoa, o medo vai estar ali presente. A diferença é que, de acordo com o perfil, a pessoa vai lidar diferente com esse medo. Entende? Então, por natureza, tem uns que tendem a recuar e tem outros que tendem a enfrentar. Porém, a situação do medo ela é a mesma para todas as pessoas. Todas elas vão ter, de alguma maneira, e de diversas intensidades, um medo em relação a como falar, a como se expressar, justamente pensando no que vão pensar de mim, e se eu errar, e se eu não for compreendido, entende? Esse é o ponto. E aí o que eu diria? O primeiro passo para você lidar com essa situação é você identificar o medo e entender que ele é algo extremamente natural e importante para você. Ele é tão importante que ele te dá a possibilidade de você evoluir mediante a esse medo. Ele te traz o cuidado, ele te traz o alerta e a atenção.
E essa atenção te deixa esperto naquela situação para que você possa trazer alta performance para a tua comunicação. Entende? Sim. Então, o primeiro passo, para mim, foi identificar o medo como algo extremamente importante e natural do ser humano. E aí, a partir daí, eu consegui trazer recursos internos, né, que está completamente ligado ao emocional, para que eu pudesse superar esse medo e trabalhar com ele, né, colocando ele como meu aliado e fazendo com que ele não me parasse, não me impedisse de fazer o que precisa ser feito para que, através da minha comunicação, eu pudesse alcançar aí os meus resultados. Isso está ligado em todas as áreas da vida, em todos os momentos da sua vida, você lida com esse tipo de situação. Às vezes você está na fila da padaria para comprar pãozinho e você sente o medo de perguntar algo para alguém em relação a um produto que você quer comprar. Será que o cara vai me achar estranho? Vai pensar o que de mim? Entende? Então, ele está presente o tempo todo. Em uma apresentação, em uma comunicação com os amigos, às vezes tá a galera lá, você lembra de uma história, será que convém? Será que eu falo, não falo? O que será que vão pensar de mim? Então, existem situações, né, que são gatilhos que acionam o medo, que te traz a dúvida em relação a falar ou não falar. E aí te traz a atenção e ali você vai tomar a decisão em relação a ser vencido pelo medo ou vencer ele na sua comunicação e aí trazer os resultados que todo relacionamento alcança ao se permitir se comunicar. Bacana. Essa questão de medo de falar em público. Né? Antes eu linkava muito essa questão de falar em público a tipo a pessoa que fala no palco, a pessoa que fala para muitas pessoas. Só que falar em público pode ser numa conversa informal com amigos. É engraçado que eu venci esse medo de uma forma muito intuitiva. Eu era um cara super tímido, porque eu tinha medo de várias coisas, medo de julgamento, medo do que as pessoas iam pensar, medo do que as pessoas iam achar. E aí eu lembro que quando eu comecei a estudar, fazer faculdade e comecei a trabalhar, eu era um cara super tímido e eu tinha medo de tudo, de muita coisa. E aí eu comecei a perceber que aquele medo, ele me fazia perder muito. Porque aquele medo que eu tinha de falar em público, de me expressar, eu acabava perdendo oportunidades de quê? De talvez ser promovido dentro da empresa. E aí eu comecei a perceber de caramba, se eu começar a agir dessa forma sempre com medo, com certeza eu não vou ser promovido. Eu comecei a perceber na faculdade, se eu começasse a agir com medo, é tanto que na época da faculdade, eu comecei a ser o cara que, mesmo sem saber de nada, falava o trabalho. Pegava as coisas assim muito rápido e falava, porque eu comecei a parar de me preocupar com o que as pessoas iam achar. Então, no colégio eu era aquele cara que segurava a cartolina e na faculdade eu era aquele cara que ia para a ação. Então, tipo, a galera fazia o trabalho e tal, eu chegava lá na hora da apresentação e eu fazia. E eu desenvolvi isso de uma forma muito intuitiva. Tanto que o trabalho meu que me forçou. Porque eu comecei a perceber, se eu continuar tendo uma postura de medo, se eu continuar deixando com que o medo me paralise, eu vou começar a me frustrar, eu vou começar a perder oportunidades. Vou perder a oportunidade de ser promovido, eu vou perder a oportunidade de conhecer uma pessoa, uma menina, de chamar alguém para dançar. Até para chamar para dançar eu tinha medo, para ter noção. Para várias coisas. Então, eu entendi isso de uma forma muito intuitiva, como uma forma de não perder oportunidades, certo? Diz aí pra gente uma outra forma, de uma forma mais técnica. Porque hoje eu conheço algumas formas mais técnicas de perder esse medo. Na época foi tudo muito intuitivo. Né? Hoje tem formas muito mais técnicas. Se tu pudesse explorar mais essa questão, de uma forma mais técnica, de como superar essa barreira do medo. Compartilha aí comigo. O medo é a confirmação de uma ideia não aceita. Vou te explicar. Eu estou conversando com você aqui. Se eu não transmitir para você verdade, confiança e autonomia no que eu estou falando, não vai ter credibilidade. Se você não sentir confiança, autonomia e credibilidade, você não vai acreditar, você não vai comprar a minha ideia. Faz sentido? Total. Então o que acontece? Quando você deixa o medo fazer parte de você, a primeira coisa que você comunica é medo. Medo e insegurança. E aí as pessoas passam a não acreditar, não dar credibilidade no conteúdo que você está ali disposto a compartilhar. Esse é um ponto de prejuízo em relação ao medo. Né? É a consequência do medo. É você não ter credibilidade. Você pode estar certo, você pode estar convicto, você pode estar certo, inciso na ideia que você está vendendo. As pessoas não vão comprar a tua ideia. De maneira nenhuma. Por quê? Porque você está comunicando
fazendo a comunicação corporal do medo, né, de insegurança. Então, o medo ele vai trazer sempre essa consequência de que você não vai ter credibilidade no que você está fazendo. E aí o que acontece? O medo ele toma parte de mim quando eu olho para o medo, entende? Quando eu olho, eu estou conversando com você aqui, eu trago para minha mente a ideia de que será que ele está acreditando no que eu estou falando? Será que ele está compreendendo o que eu estou falando? Será que ele está entendendo o que eu estou falando? Será que ele não vai pensar mal do que eu estou falando? Aí eu estou focando no quê? Em uma coisa que não está relacionada ao que eu quero falar. Está relacionada ao medo, ao que eu estou permitindo viver. Agora, se eu focar, se eu ter a ideia fixa da ideia que eu estou vendendo para você, mensagem, olha, né? Se eu colocar o ponto fixo na mensagem que eu vou passar para você, na comunicação que eu vou passar para você, aí tudo muda. Porque aí, independente de você, de eu errar, de credibilidade, de segurança ou não, a minha ideia é passar a comunicação e vender a ideia para você. E aí, quando eu foco na ideia, no conteúdo ou na intenção da comunicação, aí o medo fica de lado, ele deixa de ser o centro das atenções e aí tudo muda. Muda a minha postura, muda a minha comunicação, o tom da minha voz, a maneira como eu vou falar, me expressar. E isso daí vai passar muito mais verdade, credibilidade, e a comunicação se torna muito mais efetiva. Então fica nítida aquela frase, se está com medo, vai com medo mesmo. No sentido de que, se eu tenho convicção da ideia que eu quero passar, se eu tenho convicção daquilo que eu estou falando, que eu estou transmitindo para a pessoa, então eu preciso ter um foco, direcionar muito bem o meu foco no que eu realmente quero e meio que esquecer qual que vai ser a opinião, qual que vai ser as críticas, né? E focar realmente na mensagem que eu quero passar. Porque ficou muito claro que se realmente eu me conecto com a mensagem que eu quero passar, eu vou me tornar mais verdadeiro, eu vou me tornar muito mais leve e é muito mais fácil daquilo ali ser compreendido. Então aquele medo de não ser compreendido, o medo do que as pessoas vão falar, ele vai ficar para trás. Então é como se você já superou aquela barreira desse medo. Por quê? Porque eu tenho uma ideia muito fixa do que eu quero comunicar, do que eu quero falar, do que eu quero transmitir. Fez muito sentido essa inclusive analogia. Me lembra a história que eu vivi na minha infância. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos de idade e eu coloquei na cabeça que eu queria uma bicicleta. Queria uma bicicleta. E eu tinha medo de pedir a bicicleta para meu pai. Eu tinha medo de pedir e eu lembro que eu cheguei e falei, pai, eu quero uma bicicleta. Mas eu falava com medo da reação dele, entende? Uhum. De eu ser repreendido, dele não querer dar, alguma coisa desse tipo. Então eu tinha medo de pedir. Olha que interessante, porque eu tinha medo da reação dele em relação ao que eu ia pedir. E aí o que aconteceu? Mas o fator motivacional que eu tinha de querer era tão maior que o medo não me parou. Então eu cheguei no meu pai com convicção. Falei, pai, eu quero uma bicicleta. Sabe quando você cria coragem de falar? Pronto, eu peguei e fiz. Cheguei, eu quero uma bicicleta. E aí ele pegou e falou, vou pensar se você merece ou não. E aí a minha verdade de eu querer era tão grande que eu comecei a escrever bilhetes. Eu quero uma bicicleta. Eu comecei a colar em todo lugar que ele ia, na casa, que ele andava pelo apartamento, ele via a mensagem que eu queria. E aquilo ali, eu tenho certeza que foi primordial para ele me dar o presente, entende? Porque eu venci o meu medo, eu tomei a ação, e essa minha ação era tão verdadeira que trouxe convencimento para ele. E aí eu ganhei a bicicleta. Agora, se eu ficasse comunicando o medo, não vou pedir, pai, eu quero uma bicicleta, vou pensar, e aí a resposta dele me viesse como uma paralisação, tá vendo? Ele vai pensar e eu absorvesse com o medo, eu não teria tido sucesso na minha comunicação. Mas eu fui tão incisivo, eu quero, e aí eu trouxe essa comunicação para ele de uma maneira que eu convenci ele. Então, o medo ele paralisa e quando você consegue administrar esse tipo de situação, aí tudo muda. Eu criança, né, e já com medo de me expressar, com medo da reação, e ainda assim com a insistência, né, na própria comunicação, eu venci o medo e conquistei os meus objetivos. Que massa, experiência massa. Tu usou estratégias aí do coaching, de afirmação, né? Inconscientemente, né? De forma intuitiva lá na infância. Total. Tu usou e deu certo. É prova que realmente dá certo, que realmente funciona. E o fato é o seguinte,
A gente está trazendo esse assunto, e é um assunto muito importante, por quê? Porque paralisa diversas pessoas. O medo de se expressar, o medo de se comunicar, ele faz com que você deixe de alcançar diversos resultados na sua vida conjugal, na tua vida social, entre os teus amigos, no teu local de trabalho. Então, se você se permite ser parado pelo medo, pessoas que com um potencial incrível, sabe? Racionalmente inteligentíssimas, e aí emocionalmente travada por causa do medo. E aí deixa de conquistar diversos objetivos, diversas metas, de realizar muito mais para a vida delas e para a vida das pessoas por causa do medo, porque se permitem ser paralisados. Então o medo ele é algo completamente natural, faz parte do ser humano, está presente na vida de diversas pessoas, mas é preciso ter a consciência clara de que você não pode ser parado pelo medo. O medo ele é um sistema que ele está ali, disposto a você para te deixar em alerta e fazer com que você evolua o tempo todo. Você não pode se permitir ser paralisado por ele. E engraçado que tu falando aí, sabia que tem pessoas que têm medo do sucesso. E eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. E interessante que no processo de fechamento, no processo de vendas, eu vou contar uma experiência prática da minha vida. Eu ia lá, fazia a abordagem, fazia todo o acompanhamento correto e o fechamento não rolava. Eu não conseguia fazer o fechamento das vendas. E aí acabava que eu fazia o processo, fazia tudo certinho e o fechamento não rolava. E aí eu a partir de uma pergunta que foi feita para mim, disse, bicho, tu tem medo de quê? Porque do fracasso não é. Tu não tem medo do fracasso. Porque tu está fracassando aí um monte de vezes. Tu está indo lá, fazendo o processo tudo certinho e não está concretizando. Tu talvez tenha medo do sucesso. E aí foi onde eu percebi que estava faltando só uma perguntinha mágica lá no processo de vendas, porque eu tinha medo de fechar o negócio. Eu tinha medo de fazer a pergunta matadora lá do final do processo, porque inconscientemente aquilo ali ia me gerar um resultado positivo. Então, interessantíssimo como um detalhe me impediu de ter resultado por muito tempo. Então, o medo do sucesso muitas vezes pode lhe paralisar. Como me paralisou? É muito louco isso, mas ele me paralisou. E como foi que eu descobri isso? Através de perguntas. As perguntas me levaram a entender o que é que estava me paralisando e o porquê aquilo ali estava me paralisando. E quando eu comecei a fazer as perguntas, eu disse, não faz sentido. Por que eu vou ter medo disso? Vê como a questão das perguntas são importantes. Para você superar, por exemplo, o medo da crítica. É você simplesmente se perguntar, o que é que essa crítica vai trazer de valor para mim? O que é que eu estou deixando de ganhar por conta de uma crítica que eu estou recebendo e eu estou impedindo de evoluir? O que é que eu estou ganhando fazendo com que o medo seja muito maior do que as minhas realizações? Então, realmente, foi mágico isso, porque eu comecei a superar esse medo de fazer o fechamento, comecei a superar esse medo de realmente chegar ali no finalzinho e fazer aquela pergunta sem me preocupar se o cara ia querer ou se o cara não ia querer. Se a pessoa ia ficar ou se não ia ficar. Simplesmente fazer a pergunta, sem se preocupar com o resultado. E o medo está presente para paralisar as pessoas, né? A ideia é realmente te manter ali numa zona onde ele faça com que você simplesmente sobreviva e nada além disso. Então, todas as circunstâncias, todas as áreas da vida, toda a função do teu medo é fazer com que você fique ali paralisado e estagnado. Mas o fato importante aqui em relação ao medo é você ter consciência, identificar e gerenciar suas emoções para que esse medo não te pare, para que em prol dessas suas ações você busque e realize os seus resultados de uma maneira efetiva e bem sucedida. Quando você realmente identifica, entende, porque muitas pessoas ficam esperando o ponto de não ter mais medo. Eu, por diversas vezes, já fiz diversas palestras para diversas pessoas, já conversei com diversas pessoas em grupos de pessoas e até hoje eu sinto medo. Eu sinto aquele friozinho na barriga, eu sinto um certo tremor, o sangue parece que baixa, e é completamente natural. O medo ele não vai diminuir, ele não vai ser eliminado de maneira nenhuma. O que mudou para mim foi que hoje eu tenho capacidade de administrar esse medo. E aí eu vou deixar algumas dicas aqui que vai fazer sentido e vai ajudar as pessoas a trabalhar melhor a questão do medo. Primeiro ponto é você se preparar. Se você vai fazer uma apresentação, se você vai conversar com alguém, se você quer interagir num grupo, se prepare. Tenha claro o que você vai falar.
Tenha claro qual é a intenção do que você vai falar. Em que ponto você quer chegar, entende? E aí você se prepara, faz um estudo, se for uma apresentação, se for uma conversa formal, seja o que for, se prepare. Treine em casa, faça um roteiro e se prepare. Se você tiver certo e convicto do teu conteúdo, você vai na certeza de que o que você está falando é certo e ponto. Não importa o que vão pensar, o que vão achar, se você vai gaguejar ou não. O importante é você estar focado em entregar o conteúdo que você se dispôs a entregar, certo? Sem se preocupar com as opiniões, sem se preocupar com questionamento, realmente você focar. Exatamente. Qual é a minha intenção em relação ao que eu quero falar? A minha intenção é trazer para ele clareza nesse determinado assunto. Ponto. Então eu vou focar nisso. Amigo, eu vou conversar com você para te trazer clareza nesse ponto. E aí você entrega o ponto em relação ao conteúdo que você já preparou. Isso vai te trazer o quê? Se você estudou, se você praticou, se você treinou, vai te trazer o quê? Autonomia e confiança. Por quê? Porque eu já fiz. Se eu já fiz, eu já sei qual é o resultado. Entende? Então eu vou na certeza de que esse resultado é o que eu vou alcançar. E aí o medo é só algo que está ali de ladinho, faz parte, né? Ele está ali para me manter em alerta, me manter em estado de atenção, mas ele já não me paralisa mais. Show. Maravilha, realmente uma dica super importante, uma dica que traz muita clareza e muita convicção de que se agir dessa forma é possível ter resultado. Então se agir dessa forma, o medo vai fazer parte do seu dia a dia, vai fazer parte da sua vida, só que ele não vai lhe atrapalhar, ele não vai lhe impedir de realizar seus sonhos e realizar seus objetivos. Exatamente, eu queria aqui, de todo o meu coração, dar a notícia que a grande maioria das pessoas queria ouvir. Como fazer para eliminar o medo de falar em público? E aí eu vou ter que ser sincero para você que essa poção mágica não existe, e ainda bem que não existe, que justamente pelo medo, por sentir o medo, é o que vai fazer você buscar mais conhecimento, é o que vai fazer você treinar mais, praticar mais, entende? Para que você tenha mais convicção do conteúdo que você vai entregar, da comunicação que você vai fazer. Então o medo vai te fazer literalmente uma pessoa muito melhor. Agora, ele não vai deixar de existir como um passe de mágica, não. Ele vai existir, só que você vai ser muito maior do que ele. Exatamente. Você vai gerenciar suas emoções a ponto de fazer com que esse medo não te paralise e você entregue o teu conteúdo da maneira assertiva, a ponto da pessoa do outro lado que te escuta compreender e comprar a tua ideia. Show de bola. Top. Para mim fez muito sentido essa questão dos perfis, trouxe muita clareza para mim, essa questão do medo, não tem nada a ver com o perfil. Eu tenho certeza que agregou muito valor também para as pessoas aí que estão assistindo esse vídeo. Com certeza o medo nunca mais vai paralisar essa galera. Com certeza. É isso aí, é só colocar em prática, né? Estudar, praticar, treinar, ir lá com convicção da tua ideia. E eu tenho certeza que o medo vai fazer parte, mas já não vai mais paralisar você. É isso aí. Então, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, curte aí o vídeo, compartilha, comenta. Se você achou que esse conteúdo pode agregar valor para outra pessoa, compartilha com essa pessoa, porque pode ter certeza que o nosso objetivo de estar aqui é crescer e contribuir com a vida de vocês. E nós ficamos por aqui e nos vemos aí nos próximos vídeos. Um grande abraço!